Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você diz que sim, primeiramente vamos ver algumas coisas que você já viu o ano passado. E o nosso tema de hoje é as desigualdades no Brasil. Mas primeiramente vamos ver um pouco sobre o conceito de desigualdade para depois a gente desenvolver sobre como acontecem essas desigualdades no Brasil. Vamos lá então? Olha só. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Em outras palavras, a desigualdade ela está presente em todo lugar. Você pode se perguntar, como assim, professor? Ela está presente na sua casa. O que você come, por exemplo, o que você bebe. Se você come carne de primeira, se você come carne de segunda, ou se nem tem carne para você comer, se você tem divisórias no seu quarto, ou na sua casa, melhor dizendo, ou se na sua casa nem divisões tem, ou, para tornar ainda mais extremo, ou você nem tem casa, você vive aí na casa dos outros, ou muitas pessoas vivem pelas ruas, moradores de rua. Então, a desigualdade social ela está presente praticamente em tudo que olhamos ao nosso redor. E quando sentimos que há uma diferença entre o que vemos e o que temos, isso faz sentir a desigualdade. Então, a filosofia do ser e ter. A sociedade nos vê por aquilo que temos e não por aquilo que somos, ok? Então, continuando aí, essa forma de desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos como acesso à educação, saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. E aí tem uma figura bem interessante para você analisar. Talvez você se identifique com a figura. Quando você visualiza o seu bairro, visualiza a sua cidade, existem lugares que têm casas muito bonitas, ou, melhor dizendo, mansões belíssimas. Por outro lado, uma parte da cidade, ou até mesmo do seu bairro, tem casas bem simples, dos mais variados materiais possíveis que possa se imaginar. Desde apenas madeiras velhas, reutilizáveis, a lona, papelão e casas muito bonitas com piscina e tudo que se possa imaginar. Então só aí você tem uma divisória entre aqueles que podem ter um lugar para morar e aqueles que não podem ter, ou aqueles que têm moradia, mas em péssimas condições. Então vamos lá. Algumas das causas da desigualdade social: má distribuição de renda e, ao mesmo tempo, concentração de poder. Má administração dos recursos, principalmente público, e aí a gente leva em consideração a questão da distribuição dos recursos públicos por região. Existem regiões que recebem muito e outras poucas, e a forma de utilização desses recursos às vezes são grandes elefantes brancos que não servem para nada, não têm uma utilidade prática para a população. A lógica de mercado do sistema capitalista: quanto mais lucros para as empresas e o dono de empresa, melhor. Ou seja, quanto mais lucro, melhor. E com isso o trabalhador ele é oprimido em função dessa relação daqueles que detêm os meios de produção. E aí a falta de investimentos nas áreas sociais, em cultura, em assistência à população mais carente, em saúde e educação. E o último item, falta de oportunidade de trabalho. Talvez esse seja o mais preocupante, porque por mais que a pessoa não tenha nível de instrução elevado, mas ela está sempre em busca de um trabalho. E nem sempre o trabalho está aberto para todas as camadas da população. Então, quanto mais baixo o nível de instrução, menos são as oportunidades para trabalhos com ganhos melhores. E aí temos uma questão que é preocupante: a perpetuação da desigualdade. As pessoas que são marginalizadas sofrem os maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes ser concedidas oportunidade de vida,
de estudo e de crescimento profissional da mesma maneira que outras pessoas. Nesse sentido, quem é de uma família pobre tem menos probabilidade de ter uma excelente educação e instrução. Assim, com baixo nível de escolaridade, terão destinado a si certos empregos sem grande prestígio social e com uma remuneração modesta, mantendo seu status social intacto. Em outras palavras, não é que você não consiga deixar de sair da pobreza. Existem sempre alguns casos de exceção, mas o fato é que ser pobre leva você a estudar em escolas muitas vezes que não têm boa qualidade, e essa má qualidade faz com que você não consiga conquistar os melhores empregos que são ofertados e, junto com isso, você tem um padrão de vida também muito aquém daqueles que conseguem há muitos anos ter já digamos assim, um berço de ouro que já vem de família há muitas décadas, passando de pai para filho. Então essa é a grande diferença. Repito, não é que você não consiga se tornar rico ou que você não tenha condições boas, mas o fato é que a pobreza reproduz sempre pobreza e para você sair desse ciclo virtuoso é muito complicado e, portanto, é muito comum você nascer pobre e muitas das vezes nascer e morrer pobre. E aí tem uma ilustração para me finalizar o que eu quis dizer com isso. E aí até mesmo quando morremos, a desigualdade está presente no cemitério. Então você vai ver que às vezes você entra no cemitério e verifica que em algumas tumbas só existe uma cruz. E às vezes não é isso, só tem um monte de terra, um cume para poder mostrar que ali tem alguém que está enterrado. No outro lugar, e às vezes em cemitérios, inclusive particulares, você vai ter todo um aparato, toda uma sofisticação, lugares para as crianças brincarem, lugar para você pegar um sombreamento e uma qualidade do tratamento dos familiares que estão nessa localidade. Então, se você olhar aonde estão enterrados os pobres e os ricos, é uma coisa totalmente diferenciada. Então, mostra que as diferenças, as desigualdades sociais vão desde o nosso nascimento até a nossa morte. E aí eu queria dar um enfoque também à desigualdade no Brasil, de acordo com estudos. De acordo com um estudo liberado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a concentração de renda aumentou em 2018 no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. E ainda, o estudo mostrou que a renda dos 5% mais pobres, olha só o detalhe pior, né? Caiu em 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Assim, o índice de Gini, instrumento utilizado para medir a desigualdade no Brasil, voltou a subir. Em 2018, alcançou o número de 0,509. Vale lembrar que o índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda no país. Então, nós estamos aí numa zona intermediária, pela metade. Então, à medida que se aproxima de 0, melhor fica, então, menor é a desigualdade social no país. E falar sobre desigualdade social no Brasil é também falar sobre desigualdade racial. Esta afirmação é fruto das pesquisas realizadas pelo IBGE, que apontam que as pessoas pretas ou pardas são as que mais sofrem no país com a falta de oportunidade e a má distribuição de renda. Olha só esse quadro aí bem ilustrativo. O mercado de trabalho, cargos gerenciais. Em 2018, 108,6% eram ocupados por branco e 29,9% ocupados por pretos ou pardos. E aí, a taxa composta por subutilização em 2018, branca 18,8%, preta ou parda 29%. Se no mercado de trabalho a população preta ou parda ainda não ocupa uma posição de destaque, as pesquisas mostram que na educação essa realidade está se tornando outro rumo. Então olha só nesse nosso gráfico aí. Na rede pública, de vermelho, refere-se a brancos e outras, 49,7%. E os azuis, preto ou parda, 50,3%.
Na rede privada, esse número de brancos e outros, 53,4. E preto ou parda, 46,6. Isso graças, claro, às cotas que foram estabelecidas no país, que faz com que uma história do Brasil que até então os pretos e negros não tinham acesso ao ensino superior de maneira igualitária, hoje essa realidade já está diferenciada e isso é o que mostram os dados que estamos vendo aí. E aí temos a extrema pobreza, um gráfico que mostra de 2018, o número de brasileiros vivendo em extrema pobreza, 13,5 milhões, ou seja, 4,5 milhões a mais que em 2018. Mas, com a crise gerada pela pandemia, vimos que na extrema pobreza serão 19,3 milhões de brasileiros. Então mostra que a extrema pobreza aumentou bastante no Brasil, infelizmente em função da pandemia. Vamos então ao nosso exercitando? Olha só, a respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. Letra A. A pobreza está concentrada exclusivamente em estados da região norte e nordeste do país. Letra B. Nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiro, a questão da pobreza já foi superada, pois não há mais número significativo de pessoas em situação de pobreza. Letra C. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Letra D. A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, essa situação é inexistente. E letra E. A maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em pequenas cidades e propriedades rurais isoladas. E aí, você já fez sua escolha? Se você respondeu que a letra correta é a letra C, tá certo! Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, se você quiser assistir esta aula ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!